Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Contratação de Claudinho. Agora é oficial. Flamengo faz o Pix de mais de 130 milhões. Teremos o nosso estádio. Escalação do Flamengo confirmada. Tite vai com time misto. Valim Vasconcelos se candidata oficialmente, se lança candidato à presidência do Flamengo, candidato da oposição, mais um. Olha, caramba, o que não falta é assunto nesse momento. Flamengo convoca o Conselho Deliberativo para uma votação importante na próxima segunda-feira. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Flamília da Nação. Queria pedir, olha, mete o dedo no like aí, sobe o like todo mundo. Vamos bater o recorde de likes, porque é um dia histórico no Flamengo e eu tenho certeza que vocês vão gostar de todas as notícias, todas as informações que iremos trazer para vocês agora. Mete o dedo no like, nós vamos rodar a vinheta, o drone vai subir, apurando informações do Mengão por aí. E após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Enquanto o drone sobe, você metralha o like. Sobe, drone! Galera, uma figura importantíssima lançou-se candidato à presidência do Flamengo. Valim Vasconcelos, que é um dos nomes mais poderosos dessa administração Landim, Bandeira de Melo, esse período todo de reestruturação do Flamengo, lançou-se candidato. E aí, qual é a minha percepção com isso? Esse lançamento da candidatura do Valim, ela é positiva para o próprio Landim. Sabemos que o Valim ele fica sempre em cima do muro e ele lançou a candidatura, claro, com o objetivo de ganhar. Ele é um nome dos mais fortes dentre todos, mas se ele ganhar, o presidente Landim, amigo dele, vai continuar ali do lado dele, enfim. É a minha percepção, isso não é informação, é o que eu acho. Só que é o seguinte, ele vai tirar votos do BAP. Os votos da oposição, se fica BAP apenas disputando contra o Rodrigo Ducho de Abrantes, a tendência seria o BAP ganhar. Agora dilui entre os apoiadores do Landim, da atual administração, e a oposição se divide em 3 nomes poderosos. Então, assim, cada vez mais se desenha uma vitória do presidente Landim nas urnas, mas vai embaralhar muito mais essa presença do Landim. Do Valim, perdão. Valim Vasconcelos disse o seguinte: durante esse semestre, conversei com os candidatos e seus apoiadores em diversas oportunidades. E o que eu vejo é que nenhum deles possui ainda um elenco de propostas organizado, concatenado e detalhado. Muito longe disso. Com o prazo para as inscrições das chapas, como o prazo das inscrições das chapas está se aproximando e atendendo a inúmeros pedidos de associados desconfortáveis com as atuais alternativas, decidi anunciar a minha candidatura à presidência do Clube de Regatas do Flamengo. Faço isso com muito orgulho de quem sempre lutou e votou nos conselhos pelo melhor interesse do nosso Flamengo, Valim Vasconcelos, anunciando a sua candidatura à presidência do clube. Bom, já falei aqui a minha opinião, acho que o nome do Valim é um nome poderosíssimo, um nome importante, um nome que eu particularmente acho muito bom para lançar-se candidato, mas para você poder vencer a atual administração, é bom a oposição se unir em torno de um único nome. Se ficar dividida, dificilmente eles vão conseguir derrotar a atual administração do presidente Rodolfo Landim. Falar de campo e bola, que eu acho que é o que todo mundo quer saber. O Flamengo terá muitos desfalques para o jogo de amanhã contra o São Paulo. E, por exemplo, De La Cruz, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro são jogadores que nem viajam. O Pedro está suspenso, Pedro e Luiz Araújo suspenso, Cebolinha machucado e o De La Cruz com uma pancada no joelho, também contundido.
Claro que o De La Cruz terá condições normais de enfrentar o Palmeiras na próxima quarta-feira, é uma precaução apenas, jogadores sentem dores ali, uma pancada apenas, não é nenhum problema futuro para o Flamengo. Já o Cebolinha, a notícia, embora ele não vá para o jogo contra o São Paulo, a notícia é muito boa. Conforme a gente trouxe ontem, o jogador não realizou exames de imagem ontem, né? E hoje foi constatada apenas uma contratura. É diferente uma contratura de uma lesão muscular. A contratura é quando embola e não há o rompimento do músculo. É como se o músculo inflamasse e, né, precisasse de um tempo para poder não estourar, né? Foi só um aviso, ele travou, ele parou na hora, saiu. Então, assim, não será problemas para a sequência das competições que o Flamengo está envolvido. Não sabemos se ele terá condições de jogar contra o Palmeiras, mas já no próximo jogo do Flamengo no Brasileirão, jogo importantíssimo também, no qual o Flamengo enfrentará o Botafogo no Engenhão, o jogador estará liberado e poderá jogar normalmente. Para esta partida de amanhã, o Flamengo irá com um time bastante modificado, hein? Bastante modificado mesmo. A gente chega até a ficar assim perplexo, né? Como o Tite vai levar um time alternativo, né? Não é tão comum ele promover tantas alterações. Vale destacar que o Luiz Araújo é uma vergonha ele não jogar essa partida contra o São Paulo. Mais um erro de arbitragem contra o Flamengo, que seria um nome importante para esse jogo. E estava no planejamento ele jogar, né? Então o Tite ele esboçou a seguinte equipe que vai a campo contra o São Paulo. O goleiro é o Rossi, o Wesley na lateral direita, Davi Luiz e Léo Pereira na zaga e Matias Vinha jogando na lateral esquerda. O meio-campo formado com Alan, Léo Ortiz, muita gente cobrando aí o retorno do Léo Ortiz na volância. O Léo Ortiz voltará contra o São Paulo. E Matheus Gonçalves, também mais um jogador que todos queriam ver, né? Mas assim, com o time totalmente modificado, se o Flamengo não performar, não venham me culpar o jogador também, né? E aí, eles esboçando uma trinca de ataque com Gabigol, Carlinhos e Bruno Henrique. Cara, eu acho que essa trinca de ataque são 3 jogadores, a gente chegou até a discutir isso na live, né? São 3 jogadores que não atuam há algum tempo, né? Eu digo não atuam uma partida inteira. Bruno Henrique parado há muito tempo, contusão. Gabigol só entra no final das partidas e o Carlinhos menos ainda. Então, assim, num setor importante do campo, teremos 3 jogadores sem jogar há algum tempo. Isso é realmente preocupante. Até o Matheus Gonçalves só joga no sub-20, né? Então, assim, é complicado. Tomara que dê tudo certo. São Paulo também terá o desfalque do Luciano. E uma partida realmente muito importante para o Flamengo se manter na liderança. É o que todos nós esperamos. Você acha esse time que o Tite esboçou uma escalação boa? Eu iria com Gabigol e Bruno Henrique na frente, tá? Eu tiraria o Carlinhos, deixaria o Carlinhos para o segundo tempo e colocaria mais um homem de meio campo ali para não desmontar aquele sistema que o Flamengo vem jogando com um preenchimento maior no meio campo, que tá dando tão certo, né? Colocar 3 atacantes nesse momento vai sobrecarregar o Bruno Henrique, que vai ter que voltar para fazer aquela linha de 4, como ele faz, voltando de contusão, enfim. Vamos ver como é que vai ser, né? Mas estaremos torcendo. Eu, particularmente, no primeiro momento, não tinha gostado do Matheus Cunha ser o goleiro titular da Copa do Brasil, e ele entrou e mostrou muita segurança. O Tite deve saber o que está fazendo, aliás, faz um belíssimo trabalho. Vamos deixar acontecer para a gente poder comentar e não criticar antes. Mas claro que a gente está aqui para opinar. Eu, particularmente, o time não me agrada tanto. Eu colocaria outras opções. E queria saber de você que está aí do outro lado, o que vocês acham. Conselho Deliberativo do Flamengo marcou uma reunião extraordinária para a próxima segunda-feira, dia 5, na sede da Gávea, com o objetivo de votar a criação de uma empresa ao lado do Fluminense na concessão do Maracanã. É a Maracanã SA, né? Essa empresa já existe, mas terá que ser votada, porque é uma empresa que vai precisar de assinar um contrato por 20 anos, no mínimo, né? E após a aprovação do Conselho, lembrando que o Fluminense também teve essa votação, precisou passar por essa aprovação e foi aprovada já no Conselho do clube tricolor, e agora é encaminhada para o Conselho do Flamengo, onde vai ser aprovado também, certamente, na próxima segunda-feira, e o Flamengo assinando um contrato de concessão com o Maracanã por 20 anos.
presidente do clube, o Rodolfo Landim, garante que não vai deixar a administração do Maracanã após a construção do estádio. O Flamengo jogará vários jogos lá, sim. E tá correto, tem que falar isso mesmo, porque o Flamengo brigou pela licitação do Maracanã com esse argumento, não pode abandonar aquilo que foi combinado logo no início, porque o Flamengo conquistou essa semana a licitação também, numa outra licitação, na verdade licitação não, perdão, leilão, a compra do terreno do gasômetro para a construção do seu estádio próprio. E aí a gente entra exatamente nesse tema, né? Acabou a espera, agora é oficial. O Flamengo comprou no cash, à vista, o terreno do gasômetro. Gente, é um marco na história do clube. Você comprar um terreno, e aí eu lembro, gente, vocês talvez não lembrem disso, o presidente Bandeira, no momento que ele assumiu a presidência do clube, ele disse que quando ele percebeu que a coisa estava dando certo, né, foi na contratação do Everton Ribeiro, em que o Flamengo pagou 27 milhões pelo Everton Ribeiro, se não me engano, 20 e poucos milhões. Acho que é 27, mas eu não tenho certeza se o número é exato. É 20 e poucos milhões. E aí os árabes perguntaram, como é que é a forma de pagamento? Ele falou, à vista, no cash. E era inimaginável o Flamengo comprar um jogador à vista naquele momento. E o Flamengo passou por esse processo que doeu na carne, teve que cortar na própria carne para poder chegar a esse momento histórico, né? E esse momento veio com a contratação à vista do Everton Ribeiro. E agora a gente vive um momento muito mais especial. A compra de um terreno para a construção do estádio próprio à vista. Me lembro que muitos ironizavam aqui o canal Família da Nação por ser um canal que, muda o nome do canal, bota Estádio do Flamengo, que só abafa, passa a mão na diretoria para falar de estádio quando o Flamengo perde e tal. Muitos ironizavam, outros hoje vibram, mas muitos ironizavam, canais, inclusive, do próprio YouTube, brincavam com a gente, que sempre acreditou na construção do estádio do Flamengo, né? E agora é um sonho de todos nós. O Clube de Regatas do Flamengo, o Flamengo soltou nota oficial hoje, o Clube de Regatas do Flamengo informa que nos termos do edital LP-SM-CG número 001-2024, após a publicação do resultado final que declarou o clube vencedor do leilão, realizou o pagamento no valor total de R$ 138.195.000 ao município do Rio de Janeiro. O município do Rio de Janeiro já providenciou o depósito em juízo nos autos do processo de desapropriação. Ou seja, o Flamengo pagou à vista o terreno. O Flamengo não teve nada de graça, não. O Flamengo está pagando e vai comprar os outros 20% dos direitos que tem do terreno da Gávea. Direitos de uso que o Flamengo tem, 80%, e vai comprar os outros 20% junto ao governo do estado para poder passar o potencial construtivo do gasômetro para a Gávea e ali fazer aquilo que já estava combinado com a prefeitura. É um prêmio para a gestão atual que navega de braçada, que nada de braçada, na verdade, melhor dizendo, que nada de braçada na parte do marketing e na parte de finanças. Construindo um patrimônio que ficará por gerações no Flamengo, isso não há dúvida. Parabéns ao presidente Rodolfo Landim. Sempre acreditou, e eu acreditei também naquilo que ele dizia, particularmente para mim, né, em muitas entrevistas, muitas delas colocadas aqui no canal, que ele iria ser o presidente responsável pela construção do estádio do Flamengo, e ele cumpriu com aquilo que prometeu, onde muitos diziam que era situação política, que era politicagem, anos de eleição e tal, e realmente ele cumpriu. Enfim, vamos falar sobre um outro assunto, embora seja um momento marcante da história do Flamengo, a compra do terreno do gasômetro, né, que é algo muito maior do que qualquer outra contratação, mas o Flamengo também caminha a passos largos para a contratação de Claudinho, embora não seja uma contratação ainda
definida, definitiva, o jornal russo, no dia de ontem, publicou que o Zenit irá liberar o Claudinho assim que tiver a certeza de que irá permanecer com o Wendel. E eles sabem que vão permanecer, porque a multa do jogador é altíssima. O jogador já não está tão convicto assim que irá sair do clube. As negociações fracassaram com o clube, com o Galatasaray, da Turquia. E o Zenit falou que só libera o Wendel, por valores superiores aos 30 milhões de euros. Quer dizer, eles não chegaram nem à metade disso em termos de proposta. Então, o Wendel vai ficar e Claudinho deverá sair e sair sim para o Flamengo. O jogador continua pressionando porque o Zenit, conforme nós já trouxemos aqui de forma exaustiva, aceitou a proposta do Flamengo de 18 milhões de euros. Depois tentou lá fazer uma graça, mas, poxa, o Flamengo respondeu dizendo que aceita pagar em 3 vezes o valor de 18 milhões de euros. O Zenit disse que por esse valor negociaria o jogador. Depois deu um gelo lá nos empresários e nos intermediários que continuam pressionando e o Zenit já sinalizou que a coisa deve sair, mas para eles poderem esperar um pouco mais. A questão é a questão de tempo. Trabalhar a nossa paciência com o tempo, porque o Flamengo também já disse que só irá anunciar qualquer tipo de contratação após o jogo contra o Palmeiras. Trata esse jogo como uma verdadeira decisão. É só ver a escalação do Flamengo para esse jogo contra o São Paulo, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. O Flamengo leva um time praticamente de reservas para jogar contra o São Paulo, porque o foco está no jogo contra o Palmeiras. O Flamengo sabe que ainda mais tenha ganho de 2-0, é um jogo difícil esse jogo de volta. E o Flamengo precisa passar não só pela parte esportiva, mas pela parte financeira também, porque a Copa do Brasil paga e paga muito bem por cada fase, e o Flamengo, pelo orçamento, não poderá ficar no caminho nas oitavas de final. Enfim, Claudinho deverá chegar, mas nós aqui não iremos cravar antes do tempo a contratação que deve vir para o nosso Mengão. Não esquece de deixar o seu like nesse momento, mete o dedo no like aí, sobe com tudo o like. Inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.